Olá, tudo bem contigo? Chegamos ao capítulo 20 de Provérbios. O tema é sabedoria na prática. A gente sabe que Provérbios, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, né, são livros escritos para instruções. Salmo, ele faz parte aí dos livros poéticos, né? Mas ele tem alguma sabedoria nele também. Agora, Provérbios é propriamente dito sabedoria, escrito pelo um dos homens, ou o homem mais sábio da terra, Salomão. Olha lá, vamos ver como que nós podemos ser sábios na prática. Quais são os conselhos? Provérbios capítulo 20, ele tem, se não me engano, 30 versículos, deixa eu conferir. Isso mesmo, 30 versículos. O versículo de número 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui está falando que quando nós somos vencidos pelo vício, está falando de bebida, está falando aí de bebida forte, né? Tá falando, quando nós somos vencidos pela bebida, quando nós somos escravos da bebida, certo? Nós mostramos que nós não somos sábios, certo? Lá em Provérbios 24, vê aqui na minha mente agora, Provérbios 24, 10, eu gosto demais desse versículo, tem a ver também com esse versículo aqui, ó. Provérbios 24, 10. Se você mostra fraco, no dia da sua angústia, a tua força é pequena. E outra versão diz, se você mostra fraco, diante das lutas, a sua fé é pequena. Da mesma forma, isso aqui, Provérbios, versículo 1, do capítulo 20. Versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contenda, mas todo insensato se mete em rixas, briga. Ou seja, o homem sábio, prudente, ele evita briga. Ele evita contenda, ele faz de tudo, certo? Às vezes é até denominado como bobo, como homem fraco, né? Como homem frouxo, certo? Por quê? Porque ele não revalida, ele não paga o mal com o mal. Se alguém maltrata ele, ele trata com sabedoria, ele também não vai servir de pancada, né? Mas ao mesmo tempo ele vai sair do estado de ser um saco de pancada para mostrar para a pessoa que ela está errada. É isso que nós devemos fazer. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou crente, mas não sou troncho não, né? Algumas pessoas usam até esse termo vulgar. Mas aí nós devemos ter sabedoria para saber lidar com todos esses momentos, com aquelas pessoas que gostam de briga. Tem muita gente, até dentro da igreja, que gosta muito de ficar contendendo, gosta de fazer perguntas bíblicas para brigar, para discutir. Versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Bom, vamos traduzir isso aí num linguajar mais fácil. Aquele que planta, colhe. Aquele que ara a terra, prepara o terreno, planta, ele colhe. É isso que está falando aqui. Se nós ficarmos parados olhando, as coisas nunca vão acontecer. As coisas só acontecem na nossa vida mediante uma ação nossa. Nós temos que ter fé, nós temos que crer, nós temos que sentar, nós temos que planejar, projetar, certo? Apresentar para Deus e fazer. O fazer, cabe a nós fazer, né? Eu estou falando de coisas palpáveis, visíveis, né? Vamos lá, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem do potencial que ela tem, que ela é. Certo? O homem sábio, ele conhece o seu potencial. Ele sabe o que ele dá conta e o que ele não dá conta de fazer. Por que tem pessoas que falam assim, nós vamos conseguir, nós vamos vencer? São pessoas sábias. E ao mesmo tempo, pessoas que têm um dom de fé. Um dos dons do Espírito Santo é fé, né? E é um do fruto do Espírito Santo também, né? Fé é fruto do Espírito Santo também. E ele diz aqui no versículo de número 11, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Se a própria criança revela com a sua inocência quem ela é, quanto mais o homem tolo. O homem tolo, ele mostra quem ele é, né? Ele pode colocar máscara, pode disfarçar, mas com o passar do tempo, ele se revela quem ele é mediante certas ações. Versículo 13, não ame o sono, para que não empobreça, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. O que ele está falando aqui? A mesma coisa, do versículo de número 4. Aquele que ara, aquele que prepara o terreno, aquele que não fica parado esperando, as coisas vão acontecer na vida dele. Então, aquele que pensa só em dormir, pensa só em ficar parado, não sonha, não projeta, não batalha, não procura crescer, desenvolver,
ele não vai crescer nunca, né? Existem muitas pessoas que crescem ao nosso lado, rompem, e às vezes a gente fica olhando e criticando. Salmo 73 fala sobre isso. Né? O salmista lá do Salmo 73 fica falando, Senhor, por que, que o ímpio prospera? Por que, que o ímpio é isso e aquilo? O ímpio usa sabedoria, você não usa. É isso que o Salmo 73 nos diz. Versículo 18. Os planos, presta atenção, se eu projeto mediante conselhos, bons conselhos, eu vou ter um bom êxito, certo? Faz a guerra com prudência, ou seja, aquela pessoa que antes de batalhar, a palavra guerrear aqui não é ir para a guerra, né? Mas também nós podemos colocar o seguinte, aquele que planeja, né? Eu estava até assistindo a série de Josué e depois de Davi, os reis, eles antes de ir para a guerra, eles faziam um projeto, um plano, né? Naquela época lá era com pedra, né? Na terra, né? Eles faziam um plano. Então hoje, antes de ir para a guerra, ir para a batalha, você tem que sentar e projetar, igual construir uma casa. Tem que ter uma planta, um projeto. Você não pode fazer pela cabeça sua. Tem que ter uma planta e um projeto. Versículo 21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Em outra versão da Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim: o dinheiro que é ganho facilmente, da mesma forma ele vai embora. Um grande exemplo são pessoas que ganham na loteria. Estava vendo agora um vídeo essa semana de um homem que ganhou em 1983 o equivalente a 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Em 8 anos ele gastou tudo. O que ele fez? Só esbanjando, passear, se prostituir. Ele diz que ele chegou lá diante daquele palace, né, hotel, e ele olha assim e fala, quantas mulheres eu tive aqui nesse palace, tudo quanto é jeito, bebida, os restaurantes mais caros, mais chiques do Rio de Janeiro, eu usufruí. Mas ele gastou tudo. Assim são aquelas pessoas que não adianta. A maioria das pessoas que ganham no reality show não tem nada, né? Então é isso que está falando, né? Aquele que você adquire facilmente vai embora. Versículo 25. Laça é para o homem o dizer precipitadamente, e santo é só refletir depois de fazer o voto. Aqui está falando o seguinte, não promete nada para Deus, não. Por isso tem essa palavra aqui, laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo. Então, se o homem fala que é santo, está falando o quê? Não promete nada para Deus, não. Lá em Eclesiastes capítulo 5, lá nos fala assim que não vota, mas se você votar, você tem que cumprir. Mas não faz voto de tolo, não. O que é voto de tolo? É aquele que promete e não cumpre. Quantos tolos existem por aí, né? Promete e não cumpre. E aí, para encerrar, o versículo 27, ele diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ou seja, a inteligência e a consciência do homem está dentro dele e é onde Deus habita. A consciência e a inteligência está dentro do espírito do homem e Deus dá para ele e Deus sabe porque Deus prescuta o mais interior do homem, tá? Então Deus pode sim direcionar você. Aqui está a sabedoria na prática. Ou todo o livro de Provérbios é a sabedoria na prática, né? Que Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com mais pessoas.